elas resumem tudo o que Deus quer de nós. Elas são a lei moral de Deus, elas são um resumo da lei moral de Deus. E elas são, portanto, o resumo de tudo aquilo que Deus quer de nós. Esta primeira tábua da lei, portanto, ela diz respeito às obrigações específicas para com Deus. Então, são aqueles mandamentos que nós chamamos de verticais, né? Eles dizem respeito ao meu relacionamento para com Deus. Então, é eu para com Deus. Os 4 primeiros mandamentos, eles estão diretamente relacionados a esta minha obrigação para com Deus, que se resumem, portanto, no mandamento do amor para com Deus, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o resumo da primeira tábua. Na verdade, é o resumo de toda a lei, como nós já temos falado aqui, mas a primeira tábua, ela é o fundamento da segunda tábua, né? Não adianta nós querermos manifestar aquele amor horizontal sem termos primeiramente esse relacionamento com Deus, esse mandamento vertical. Haverá valor, sim, no amor horizontal. O mundo será um mundo melhor, evidentemente que se cumprirmos os mandamentos da segunda tábua, muito bem haverá disso, mas não haverá valor espiritual nenhum. O fundamento de cumprirmos o mandamento para com o nosso irmão é o amor ao nosso Deus e o fato de que Deus criou a sua imagem e semelhança. Então, na primeira tábua, esses mandamentos todos que nós temos visto até aqui, eles se resumem em amar a Deus. E quando nós vamos agora, então, para o terceiro mandamento, este terceiro mandamento desta tábua, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, nós temos que pensar no amor, né? Se todos esses mandamentos se resumem em amor, como este terceiro mandamento se resume em amor? Quando eu tenho que pensar assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, como é que eu posso amar ao Senhor por não tomando o seu nome em vão? Ou melhor, bota no positivo este mandamento: como eu posso tomar o nome de Deus de uma maneira que eu o ame? Vamos, primeiramente, compreender o que o mandamento diz. O texto diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Numa versão anterior do nosso estudo, eu havia descrito, brevemente, para resumo dos 10 mandamentos, eu coloquei assim: não mencionarás o nome de Deus em vão. E, na verdade, eu estava errado ao colocar isso, não mencionarás, porque o verbo aí, tomar, não tomarás, ele não implica em fala. Curiosamente, não é fala, não é mencionar, não é falar, não é dizer o nome de Deus em vão. Não é isso. O verbo que está aí, que é não tomar, é um verbo que normalmente é traduzido como carregar. Por exemplo, lá em Gênesis 4:13, quando Caim diz: olha, já não consigo carregar este fardo pesado, que é o fardo do seu nome, maldito. E ele pode ser utilizado no sentido de levantar. Por exemplo, Gênesis 7:17, quando, se eu não me engano aqui nesse texto, as águas começam a encher a terra e a arca é levantada da terra. Levantar é possivelmente o sentido mais comum que há na Bíblia desse verbo, que é um verbo que aparece inúmeras vezes na Bíblia. Portanto, quando o terceiro mandamento diz assim: não tomarás o nome de Deus em vão, nós não devemos pensar somente na questão da vocalização do nome de Deus, no falar do nome de Deus, do dizer o nome de Deus,
que também está incluído aqui, mas vai muito além, porque a ideia é não carregar o nome de Deus, não se utilizar de nenhuma maneira, de nenhuma forma do nome de Deus em vão. Então, este verbo que diz não tomarás o nome de Deus em vão, ele diz respeito a um grande grupo de ações, a várias questões estão aqui envolvidas no tomar, no carregar, no levantar o nome de Deus, que não são apenas, embora envolvam também, a fala. Isto é algo muito importante. Esse verbo levantar, por exemplo, ele é muito utilizado para oração na Bíblia. Quando diz assim, levantou ao Senhor, ou levantou a voz ao Senhor, ou levantar as mãos, é muito comum. Veja, irmãos, levantar as mãos na Bíblia não quer dizer o ato de levantar as mãos literalmente, não, tá? Levantar as mãos na Bíblia quer dizer buscar ao Senhor em oração. É buscar ao Senhor de uma maneira contrita, de uma maneira quebrantada. Este é a expressão levantar as mãos na Bíblia, que é este mesmo verbo, é este levantar o nome de Deus, este tomar o nome de Deus, é carregar este nome de Deus, do terceiro mandamento aqui. Esse verbo aparece no sentido até de quando se toca a trombeta ao Senhor, lá no Salmo 81:3, né? Fala de levantar a trombeta, né? É este mesmo verbo que aparece aqui, do não tomarás, no sentido de levantar ao Senhor. E no versículo 24, no Salmo 24, versículo 4, esse mesmo verbo tem o sentido de não entregar, no caso aqui, a sua alma à falsidade, à mentira, ao engano. Então, este verbo é traduzido de uma outra maneira, no sentido de não dar, não usar, né? Não entregar mesmo, aqui é o sentido melhor da tradução, a sua alma à falsidade, à mentira, ao pecado. Então veja que este verbo ele é utilizado de diversas maneiras, no sentido de tomar, de carregar, de levantar oração, ou levantar música, ou trombeta, de não entregar. O sentido desse verbo ele é vasto, portanto, o que está incluído aqui na proibição do terceiro mandamento não é apenas a vocalização, mas é uma série de ações de todo tipo em que o nome de Deus é vãmente utilizado ou é utilizado de uma maneira inútil. Veja aqui o terceiro mandamento, portanto, não está proibindo que absolutamente nós não mencionemos o nome de Deus. Não é isso que o terceiro mandamento está dizendo. Ele está dizendo assim, que você não vai tomar o nome de Deus, você não vai levantar o nome de Deus, você não vai carregar o nome de Deus em vão. Em vão. Veja que o que está proibido no terceiro mandamento é que eu e você, servos do Senhor, utilizemos o nome do Senhor de uma maneira vã. Essa palavra vã aí, ela quer dizer aquilo que é nulo, aquilo que é vazio, um desperdício, um sem propósito. Lá em Isaías 1:13, o povo de Deus é censurado por trazer sacrifícios vãos. É a mesma palavra aqui de Êxodo 27. O que é um sacrifício vão? É um sacrifício que não tinha o propósito verdadeiramente de conhecer a Deus, de buscar a Deus, que não era fruto da fé, não era fruto de uma vida limpa. Era o mero cumprimento cerimonial. Quando algo é feito meramente cerimonial, de modo cerimonial, então há uma nulidade, ele se torna inútil. Então, quando alguém veio ao culto de domingo, vamos dizer assim, invoca aqui o nome do Senhor,
mas o faz só pela mera obrigação de ter vindo e assim retorna para casa de maneira tão vazia quanto entrou, ele esteve aqui de maneira vã, de maneira inútil, de maneira vazia. E é exatamente isso que Deus está proibindo no terceiro mandamento. Quando o seu nome, de alguma maneira, seja utilizado de uma maneira vazia, de uma maneira sem propósito, sem sentido. Então, este é o sentido de vão. Então, resumindo aqui o que o terceiro mandamento está proibindo. É não utilizar o nome de Deus, seja em palavras, seja em ações, seja pelo status que nós temos, de nenhuma maneira, inutilmente, ou de uma maneira fútil, de uma maneira vulgar, de uma maneira profana. Então nós devemos ter um zelo pelo nome de Deus em todos os aspectos. Esse é o lado positivo do mandamento. Se nós formos converter esta proibição, no positivo, o lado é que nós devemos ter um respeito e um zelo extremo pelo nome de Deus e utilizá-lo sempre de uma maneira santa, justa, reta, com um propósito real. O que o terceiro mandamento está proibindo, irmãos? Então vamos dar uma olhada aqui, em termos de ações mais práticas, Tomar o nome de Deus em vão, já falamos aqui. Tomar é muito mais do que mencionar. Mas vamos tentar ver na própria Escritura o que o terceiro mandamento está proibindo aqui. Primeiramente, o terceiro mandamento está proibindo os juramentos em nome de Deus em vão, ou juramentos por coisas vãs. Então, a primeira coisa que está incluída aqui na proibição do terceiro mandamento é, evidentemente, a questão dos juramentos. Por quê? Porque em Israel, quando alguém jurava, deveria jurar pelo nome de Deus. E se uma pessoa fizesse um juramento que não estivesse realmente disposta a cumprir, ela estava usando o nome de Deus em vão para uma situação momentânea, para garantir algo, para dar para se libertar de uma obrigação ali momentânea, sem ter o interesse realmente de cumpri-la na sua integridade. Lá em Levítico 19, 12, o texto diz assim: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, o texto bíblico está, em primeiro lugar, dizendo daquela ocasião em que nós tomamos o nome de Deus como testemunha de algo que ou é falso, ou que nós não pretendemos cumprir, ou, num terceiro caso, por algo fútil e algo banal. Então, esses três casos são os três casos em que um juramento em nome de Deus é feito de maneira vã. Nós podemos jurar no nome de Deus? Podemos. Podemos. Há ocasiões solenes, há ocasiões de necessidade. A nossa confissão de fé trata disso, em que nós podemos e devemos jurar pelo nome de Deus, ao dar um testemunho, ao dar uma palavra que precisa ser atestada pelo próprio Deus, nós podemos usar o nome de Deus. O que o terceiro mandamento está nos proibindo no que diz respeito aos juramentos são aos juramentos falsos, aos juramentos que nós não cumprimos ou não estamos interessados em cumprir ou não vamos levar a sério para cumprir, e a coisas vãs, a coisas fúteis, na verdade, do dia a dia. E é, na verdade, sobre isso que o Senhor Jesus fala lá em Mateus 5, quando ele mesmo
proíbe o juramento no nome de Deus. Lá em Mateus 5, o Senhor Jesus, ele diz assim, a partir do versículo 33, ele diz assim, Mateus 5, 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jurareis pela sua cabeça, porque não podes tomar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disso passar vem do maligno. Veja, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui não é que a gente não deve jurar de maneira nenhuma. Ele está proibindo o jurar por outras coisas. Por ele dizer assim, você não vai jurar pelo céu, pelo trono de Deus, pela terra, pelo estrado de Deus, por Jerusalém, pela minha cabeça, por um fio de cabelo. Nós não vamos clamar nada além do nome de Deus como testemunha. Por que os judeus faziam isso? Por que Jesus está condenando isso, né? Porque os judeus faziam isso. Se você for lá para Mateus 26, você vai ver que os judeus tinham uma prática bastante curiosa de juramento, que era o seguinte: se o juramento que eles estivessem fazendo era algo mais sério ou mais grave, eles clamavam por algo que era superior. Então, se o juramento era para algo mais do dia a dia, mais comum, eles utilizavam algo menor. Mas quando o juramento era num tribunal, envolvia, por exemplo, um crime capital, então se jurava por algo superior, por algo maior. Então havia vários níveis de juramento que alguém poderia fazer, né? Você jurava algo no dia a dia, né? Se você viu alguém na rua e falou para o outro, não, eu vi fulano na rua, e alguém disse assim, não, você não viu fulano na rua. E ele disse, sim, eu juro que vi fulano na rua. Ele podia jurar por algo assim do tipo, eu juro pela cidade santa que eu vi. Mas quando ele estava em tribunal, então ele poderia jurar pelo tabernáculo de Deus, que é mais do que a cidade santa. Ou ele podia jurar, em último caso, pelo próprio nome de Deus. Então, haviam graus em que um judeu, segundo esta prática aqui que o Senhor Jesus está condenando, poderia julgar. Então, o que o Senhor Jesus está condenando aqui, na verdade, é esta prática de jurar pelo nome de Deus em várias situações. O Senhor Jesus, lá no Mateus 23, ele diz assim, ai de vós, guias de cegos, que dizeis? Eu estou lendo Mateus 23, a partir do versículo 16. Quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vós dizeis, quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então veja que os judeus, então, eles tinham essa gradação de juramento. Se você jurasse por algo que tinha mais valor, isso quer dizer que a sua palavra ela era de maior validade. Então, se alguém jurasse pelo santuário, não era algo tão sério ou tão valioso, tão importante quanto alguém que jurasse pelo ouro do santuário. Então, se alguém fizesse um juramento dizendo, não, eu juro pelo ouro do santuário, o valor do seu juramento era maior do que se ele jurar por algo inferior. E o que o Senhor Jesus aqui está condenando, então, é que a gente tenha palavras
relativas, né? Que a nossa palavra ela tenha mais validade ou menos validade em algumas situações, né? E que a gente se dê ao direito, né, de falar assim mais ou menos certo em algumas situações, de ser preciso em outras, de ter uma fala dúbia, de ter uma fala que é o mais ou menos, aquilo que nós chamamos de meia-verdade no popular. Então, o Senhor Jesus, ele está advertindo ao fato de que nós não devemos ter duas palavras e não devemos pronunciar duas palavras. Nós, como servos de Deus, só podemos ter uma palavra, não podemos ter duas. O Senhor Jesus diz: seja a vossa palavra conhecida, sim, sim, não, não. Não pode haver, nós, povo de Deus, duas palavras. Nós não podemos ter uma palavra mais ou menos e uma palavra séria. Nós não podemos ser um povo que se dá o direito de falar umas meias-verdades ou algumas coisas assim numa situação, mas se for numa outra situação, então a gente fala só a verdade. O povo de Deus tem que ter uma palavra sim ou não. Ele tem que ser um povo crédulo. E principalmente no que diz respeito aqui ao terceiro mandamento quando o nome de Deus é utilizado, a palavra tem que ser sempre ou sim ou não, com toda a verdade. Não deve haver nenhum tipo de juramento falso, não deve haver nenhum tipo de palavra que tenha valor menor ou valor maior. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios 1, 23, ele faz um juramento pelo nome de Deus. E ele nos dá um exemplo de que nós podemos usar o nome de Deus. Lá em 1 Coríntios 1, 23, ele diz assim, 2 Coríntios, desculpa, se eu falei 1 Coríntios, não, 2 Coríntios, talvez tenha falado mesmo aqui errado, ou abri errado. Paulo diz assim, em 2 Coríntios 1, 23, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não para que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então veja que o apóstolo Paulo ele tomou uma decisão, né, em virtude desse litígio com os coríntios que motivam a escrita das cartas, que agora estavam se reconciliando com o apóstolo, mas que ainda estava chateado, né? Estava um pouco ainda triste, como ele diz aqui. Então ele diz, olha, eu juro diante de Deus que não fui ainda a Corinto, porque eu ainda estou em tristeza e eu não quero ir aí e agir com rigidez, com ira, com indignação. Então é para poupá-los. Eu juro pelo nome de Deus que é por vocês mesmos que eu ainda não fui aí. Paulo está utilizando aqui o nome de Deus para fazer um juramento, está utilizando o nome de Deus de uma maneira que nós podemos utilizar numa situação da gravidade, numa situação de necessidade. Nós não devemos, irmãos, ficar jurando pelo nome de Deus nas coisas fúteis do dia a dia. Qualquer coisinha, eu juro por Deus, não, juro por Deus, o fulano e tal coisa, não, juro por Deus. Não, o nome de Deus, ele não deve ser utilizado para se fazer um juramento, a não ser numa situação que exija esta gravidade. Nós não vemos o apóstolo Paulo fazendo juramentos como este nas suas cartas comumente. Essa é uma das situações raras em que o apóstolo ele utiliza o nome de Deus para atestar algo, porque ele está em tristeza, é uma situação grave, de litígio com os irmãos, em que ele foi ofendido, foi maltratado, e ele está aqui dando razão a eles. Ele diz, olha, Deus é testemunha. Ele está chamando a Deus por testemunha. Deus é minha testemunha de que eu não fui ainda aí por causa de vocês, não é por minha causa, não estou querendo me poupar, não estou querendo me privar, é por conta de vocês. Esta é uma situação em que o apóstolo está jurando no nome de Deus o que é possível ser feito.
Então, quando o terceiro mandamento nos proíbe usar o nome de Deus em vão, e aqui nós aplicamos a juramentos, a questão fundamental é não jurar falso, claro, por algo que não aconteceu, dizendo que algo aconteceu quando não aconteceu, é não jurar por algo que nós não pretendemos cumprir, que nós vamos voltar atrás, ou que a gente não tem nenhum tipo de seriedade, a gente só jura ali naquela hora para se livrar da situação e depois eu vou ver se eu consigo cumprir ou não. Não, se você jurar, tem que cumprir. E, ao mesmo tempo, a não jurar pelas coisas fúteis do dia a dia, não utilizar do juramento. A nossa palavra tem que ser uma palavra verdadeira. O terceiro mandamento, ele também proíbe as orações vãs e o canto vão, o louvor vão. O que é a oração vã e o canto vão? A oração vã é aquela oração dos escribas e fariseus. O Senhor Jesus disse que é a oração que saiu de si e voltou para si, né? Ele diz lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, que os fariseus eles oram de si para si mesmo, só que eles utilizam o nome de Deus, como se eles estivessem orando a Deus, mas eles só querem glória para si mesmo. É uma oração vã. É aquela oração que a gente faz, na verdade, sem ter a verdadeira consciência de que nós estamos falando com Deus. É a oração por orar. Às vezes a gente faz essa oração vã na hora da refeição, né? A gente que está acostumado a orar sempre nesse momento, e já se tornou um hábito tão comum na nossa vida, que a oração pela refeição pode se tornar uma oração vã, né? A gente ora ali, repete aquelas palavras e não está refletindo de fato que estamos na presença de Deus ou falando com Deus. Também o canto vão é quando a gente está cantando algo que não está realmente, principalmente no momento de louvor, no culto, quando estamos aqui reunidos numa reunião pública para esse fim, e nós estamos ali simplesmente pronunciando as palavras, está saindo o som da nossa boca, mas a nossa mente está lá em outro lugar. Então nós também estamos mencionando o nome de Deus em vão. É clamar ao Senhor, é louvá-lo pretensiosamente, sem de fato dar a Ele o que é devido, que é o nosso coração. Deus não quer só palavras, né? Deus quer que as palavras expressem o nosso coração. Um outro pecado proibido aqui no terceiro mandamento é a profanação jocosa do nome de Deus e das coisas sagradas de Deus, como, por exemplo, a sua palavra. Então, é brincar, irmãos, brincar com as coisas santas e sagradas de Deus. Não só o nome de Deus, mas as coisas santas e sagradas de Deus, como, por exemplo, a Bíblia, falar das coisas assim do céu, essas piadinhas, irmãos. Irmãos, olha só, cristão, crente, não conta nenhuma piada que envolva Deus. Qualquer piada que comece, se Deus estava lá no céu e aí Deus veio, irmãos, esquece. Isso é blasfêmia. Isso é uma brincadeira jocosa. Servo de Deus não conta piada de Deus. Esquece. É errado, é quebra do terceiro mandamento. É terrível isso. É uma profanação do nome de Deus. Nós temos que tomar cuidado também em não usar de maneira vã a palavra do próprio Deus, a Bíblia, para citar a Bíblia às vezes numa piadinha, num trocadilho, numa situação do dia a dia, porque ela é a santa palavra de Deus que foi dada para nossa instrução. E nós temos que tomar cuidado em não utilizar a Escritura de uma maneira vã, ou de uma maneira a propósitos nossos pessoais, ou por brincadeira. Temos que tomar cuidado com isso. E isto diz respeito a termos o santo cuidado, né? Com todas as coisas que são consagradas ao Senhor e dedicadas ao Senhor, para utilizá-las exatamente apenas para o uso e o nome do Senhor. E aqui, então, dentro desta profanação, está aquilo que nós chamamos de blasfêmia. A blasfêmia é uma quebra do terceiro mandamento. Ela é tratada, por exemplo, lá em Levítico 24, e ela é um pecado que é incluído dentre
aqueles que são passíveis de morte. Levítico 24, a partir do versículo 11 a 16, a palavra de Deus diz assim: Apareceu dentre os filhos de Israel, Levítico 24, 10, né? Apareceu dentre os filhos de Israel, Levítico 24, 10. Apareceu dentre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que lhe se fizesse a declaração pela boca do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: Tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão a mão sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Então veja que este pecado da blasfêmia do nome de Deus, na antiga aliança, na lei de Moisés, deveria receber a pena, uma vez que foi aprovada, uma vez que foi constatado, melhor dizendo, ele vai receber a pena de morte. Então, veja aqui como o nome de Deus, ele participa desse processo da seguinte maneira, né, de todo o processo. Primeiro que o crime e o pecado foi o pecado de não ter apenas mencionado o nome de Deus em vão. A blasfêmia não é a mera menção vã do nome de Deus. A blasfêmia é quando o nome de Deus é utilizado de uma maneira ofensiva. Então, quando alguém, por exemplo, usa um palavrão para o nome de Deus, quando alguém xinga e ofende a Deus porque está com raiva dele, como é o caso aqui deste fato. É quando alguém faz uma brincadeira suja para realmente difamar, envergonhar, zomba do nome de Deus. Isso é blasfêmia. Blasfêmia é toda vez que o nome de Deus é utilizado em vão, mas é mais do que vão, né? Porque o vão é o sentido de inútil, sem sentido. É quando o nome de Deus é utilizado realmente com o sentido de sujar o nome de Deus, de manchar o nome de Deus, de envergonhar, de motejar, de realmente fazer de Deus e do seu nome algo que é alvo de risadas, né? É dar risadas às custas de Deus ou dar risadas no nome de Deus. Então, aqui, como aconteceu, este rapaz que foi trazido como culpado de blasfemar o nome de Deus, ele precisa primeiramente passar por um tribunal, e aquelas pessoas que vão dar o testemunho de que ele chamou o nome de Deus em vão, elas vão jurar pelo nome de Deus. Então veja, aparece alguém como testemunha dizendo: olha, ele blasfemou o nome de Deus. Sim. Então você jura aqui pelo nome sagrado de Deus que você viu, ouviu, estava presente, a testemunha real de que ele cometeu esse pecado. Então, aquele que está testemunhando do pecado da quebra, né, da blasfêmia do nome de Deus, ele mesmo está jurando. E ele pode estar cometendo também o pecado do perjúrio, que é do juramento falso, né? De usar o nome de Deus de uma maneira indevida. E esta pessoa, ela tem que estar tão disposta a testemunhar, que ela, uma vez que essa pessoa é condenada, ela vai pôr a cabeça sobre este homem, que é o sentido de que eu
estou livre do sangue deste homem. Eu estou inocente do sangue deste homem. Quer dizer, eu não jurei falsamente, como ele falou e profanou o nome de Deus e usou o nome de Deus falsamente. Então, esse homem, uma vez condenado à blasfêmia, ele é tirado para fora. As testemunhas, elas colocam a sua mão sobre a cabeça dele. E elas, então, são as primeiras a apedrejá-lo, e depois todo o povo de Deus o apedreja. Veja, irmãos, que esta cerimônia é uma cerimônia que, para nós hoje, parece algo bastante... uma coisa horrível, né? Nós vivemos num tempo tão diferente, distinto desse da antiga aliança, da aplicação da lei de Deus, mas, e principalmente o modo de execução, que é por apedrejamento, né? Mas o que devemos compreender aqui é a seriedade, a gravidade com que o nome de Deus deve ser tratado, a reverência, o temor, de modo que aquele que blasfema, né, amaldiçoa, ofende a Deus, o seu nome, ele era punido e passível de ser punido de morte. E aqui, irmãos, nós devemos incluir também na quebra do terceiro mandamento aquelas menções fúteis a Deus no nosso dia a dia. Nós temos um hábito aqui na nossa cultura, no nosso país, entre os próprios cristãos, de dizer, meu Deus. Irmãos, não use essa expressão. Não clame o nome de Deus. Você não está mencionando propriamente o nome santo de Deus aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre ele já já, mas você está chamando ao Senhor Deus em vão, e está caindo naquele exemplo das coisas fúteis do dizer e mencionar a Deus. Veja, se nós devemos ter em alta conta o Senhor nosso Deus como o único Senhor e soberano da nossa vida, como aquele que nós devemos amar acima de todas as coisas, e isso deve se refletir no santo nome de Deus, nós não devemos de nenhuma maneira ficar utilizando essas interjeições, essa expressão banal de clamar a Deus. Então, irmãos, elimine da sua vida o ai meu Deus, ai Jesus, porque é a banalização do chamar a Deus, do clamar a Deus, do buscar a Deus. Pastor, mas eu falo sem sentido. Mais um motivo para você tirar da sua vida. Se é sem sentido, tira, elimina. Exatamente por isso. Eu faço sem perceber, eu já vem natural. Então, irmãos, crie um hábito de não falar, de não dizer. O servo de Deus tem que ser limpo, santo, inclusive no seu falar. E se ele serve a um Deus santo, ele não vai banalizar o clamar a este Deus por causa das coisas fúteis do dia a dia. Irmãos, não é uma questão de hipocrisia e não é uma questão de forma, de farisaísmo, mas é uma questão de temor do coração daquele que ama a Deus e respeita tanto a Deus que não vai nem de brincadeira ficar chamando a Deus. Não vai nem por coisas fúteis ficar chamando a Deus. Eu vou falar daqui a pouquinho, nós vamos terminar falando sobre isso, que nós devemos clamar sem o nome de Deus. Deus deseja ser clamado, chamado, invocado, mas não nas coisas fúteis do nosso dia a dia. Não é o modo correto. Então, não fale, ensine os seus filhos a não falar. Os corrija quando eles falarem, para que eles cresçam compreendendo esse temor que é devido ao Senhor, às coisas santas de Deus e ao seu nome, e que Deus deve ser clamado e invocado na maneira correta, na hora correta.
O que este terceiro mandamento nos proíbe também, em último lugar, é quando alguém que carrega o nome de servo de Deus faz uma ação pecaminosa, uma ação ruim, comete algo terrível e ele acaba envergonhando o nome de Deus por conta de ser servo de Deus. Então, como é que você pode quebrar o terceiro mandamento desta maneira? Vamos dizer que você é conhecido na sua rua, é conhecido pelos seus vizinhos como alguém que é cristão. E, de repente, em um determinado dia, você está lá, vamos dizer assim, se desentendendo com a sua esposa, um cristão está lá desentendendo-se com a sua esposa de uma maneira bem alta e seus vizinhos ouvem. Vamos dizer que um cristão está ou você faz alguma coisa que seus vizinhos veem, tá? Pense aí qualquer coisa. E aí o seu vizinho, que sabe que você é cristão, você já convidou ele para vir para a igreja, você já falou de Jesus para ele e tal, se não falou deveria ter falado já e tal, ele vai dizer assim, e diz que é cristão, e diz que serve a Deus. Que Deus é esse que ele serve? Quando alguém, irmãos, vê a nossa má ação e ele questiona o nosso Deus, ou a nossa fé, ou a própria Escritura, quando nós damos motivos pelas nossas más ações para os ateus darem risada, quando nós damos motivos pelas nossas más ações para que os incrédulos zombem da nossa fé, da nossa religião, do nosso Deus, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Quando o povo que se chama pelo nome de Deus, ele age mal, ele envergonha o nome de Deus. Quando o povo que é chamado de povo de Deus, e aqui mais especificamente, nós devemos pensar em Israel, que carregava o nome de Deus, né? Israel, porque esse El, no fim de Israel, é uma abreviação de um dos nomes de Deus. O sentido é diferente, é questionável, né? O que quer dizer Israel? Alguns acham que é aquele que contende com Deus, por causa da luta de Jacó lá com o anjo. Outros acham que é exaltado por Deus ou elevado por Deus, né? Nós não sabemos propriamente o sentido preciso da palavra Israel, mas sabemos que ela envolve o nome de Deus por causa dessa terminação El, que é uma designação, que é uma abreviação de um dos nomes de Deus. Então, quando Israel fazia algo terrível e sofria pelos seus pecados, o nome de Deus era blasfemado entre os gentios. E os profetas falam isso, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque o povo de Deus agia de uma maneira tão vã e tão pagã e tão maligna, que quando os ímpios olhavam para o povo de Deus, eles questionavam se o Deus do povo de Deus era real, era verdadeiro, se tinha poder. Então, quando nós, irmãos, agimos de uma maneira santa e sagrada, nós estamos honrando o nome de Deus. Quando nós agimos de uma maneira imprópria e damos mau testemunho,
nós estamos envergonhando não só o nosso nome ou a nossa fé, nós estamos envergonhando o nome do nosso Deus e fazendo com que, então, o seu nome seja utilizado de uma maneira vã. Estamos quebrando o terceiro mandamento. Nós devemos compreender, irmãos, que este terceiro mandamento, ele é tão grave, a quebra desse terceiro mandamento é tão grave, que ele vem como uma ameaça, quando ele diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembremos desse caso que nós lemos lá em Levítico 24, que trata deste filho de uma mulher israelita com um pai egípcio, que acabou brigando com alguém, no meio da briga amaldiçoou o nome de Deus, e que foi assim condenado ao apedrejamento. Porque o nome de Deus, sendo um nome santo e um Deus santo, ele não permitirá que aquele que mencionar o seu santo nome em vão, ele prevaleça. Qual é o santo nome que está aqui proibido, antes de nós prosseguirmos e falar um pouco sobre essa condenação? O nome no mandamento é: não tomarás o nome de Yahvé Elohim em vão. Yahvé Elohim é, na verdade, um nome composto por dois nomes que são comuns a Deus no Antigo Testamento. O nome Yahvé, este primeiro que aparece lá, Yahvé, ele é o mesmo nome que é vocalizado no nosso meio mais comum como Jeová. O que acontece, irmãos, é que nós, no hebraico, nós só temos as consoantes. O hebraico antigo, ele não tinha vogais, mas ele era lido com as vogais por aqueles que conheciam a palavra e subentendiam. Acontece que este nome era um nome tão sagrado que na vocalização ele era pulado. Então, não foi passado de geração em geração como é que se vocaliza esse nome, quais são as vogais desse nome, qual é a maneira correta de utilizar esse nome. Nós só temos as 4 letras, né, chamado de o tetragrama, as 4 letras que seriam 4 vogais, mas não temos as consoantes. Aí, então, o que acontece é que os judeus, no passado, e teólogos no presente, utilizaram as vogais de um outro nome de Deus, que é Adonai ou Edonai, e colocaram neste Yahvé, e daí saiu o nome Jeová. Então, Jeová é uma junção de Yahvé, ou do tetragrama, com Adonai. E aí, disso, juntando as vogais de Edonai, na verdade, com Yahvé, dá Jeová. Daí, então, nós utilizamos o nome Jeová quando nos referimos a este tetragrama lá, aqui, o nome de Deus. Este tetragrama, ele é abreviado na expressão Yah. E ele aparece, por exemplo, naquela palavrinha muito comum da Bíblia, aleluia. Aleluia. Aleluia é uma palavra que significa, na verdade, uma frase, porque ela está tudo comprimido ali dentro de uma única expressão. É uma expressão hebraica que quer dizer: louvado seja Yahvé, ou louvado seja Jeová. Então, Halalia, aleluia, quer dizer louvado seja o Senhor, na nossa expressão, traduzido, né? Como louvado seja o Senhor, na nossa expressão, que é aleluia. Então, irmãos, quando alguém brinca com a palavra aleluia, está brincando com o nome de Deus. Então, não use essa palavra de maneira vã. O pessoal usa aí no popular, né? Quando alguém conseguiu fazer algo muito difícil, o povo diz, aleluia!
Não, irmãos, não use o nome de Deus em vão. Não mencione por algo vã. Louvado seja Deus! Você usaria assim? Louvado seja Deus! Por uma coisa banal que alguém fez? Ou por uma coisa fútil do dia a dia? Não, então não use a palavra aleluia, porque ela contém o nome de Deus e ela implica em louvor a Deus, que deve ser respeitado pelo nome Iavé. Iavé talvez seja a melhor pronúncia, ou pelo menos a pronúncia mais próxima do que deveria ser. É porque esse nome era tão sagrado, como eu disse, que ele não era pronunciado. E aí a pronúncia dele se perdeu ao longo dos anos. Uma outra palavra que é muito utilizada para Deus é Elohim. Elohim. Então, Iavé, Elohim. Elohim quer dizer, alguns acreditam que quer dizer, é um nome majestático, né? A ideia de Deus grande, do Deus poderoso, do Deus criador, do Deus poderoso. Iavé, por outro lado, ou Jeová, aparece mais no contexto da aliança, né? É um nome que aparece nas nossas Bíblias, Senhor, em caixa alta, né? Ele é a ideia de o Deus que se revelou a Moisés. Esse nome aparece lá em Gênesis 3,15, Êxodo 3,15, quando Moisés pergunta, né, que ele iria ao Egito, mas ele iria no nome de quem? Aí Deus diz, você vai no nome de Iavé. Este nome é um nome no nome de quem você vai. E aí então Moisés vai e diz, sim, eu vim aqui no nome de Iavé. Quem é Iavé? Ele não era conhecido. Eu até vou falar rapidamente sobre isso. Este nome, portanto, Iavé Elohim, é um nome santo, sagrado de Deus. Este que está sendo proibido de ser mencionado no terceiro mandamento. Mas como nós vimos, o terceiro mandamento não diz respeito apenas à pronúncia de Iavé Elohim, ou Jeová Elohim, ou Senhor Deus, ou Senhor meu Deus. Mas diz respeito à nossa atitude para com Deus, o seu nome e as coisas santas de Deus. Por quê, irmãos? Porque é um privilégio poder chamar a Deus pelo seu nome. É isso que Êxodo 6:3 diz. Deus revela lá em Êxodo 3 o seu nome a Moisés e diz, vai lá libertar o meu povo e diz ao meu povo quem eu sou. Quando Moisés chega lá para falar com o povo de Deus sabe e chama o seu Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É assim que eles se referem a Deus. Eles não têm um nome para Deus. Eles não sabem, não aprenderam. Aliás, Deus acabou de revelar a Moisés. E esta é a primeira coisa que Moisés fala ao povo de Deus. Ele diz assim, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui conhecido. Então, eu apareci, desculpem, para eles como Elohim. Mas Elohim aqui, né? Esse aqui, ó. Mas não apareci como Jeová, esse aqui. Agora vocês me conhecem como Jeová Elohim. A ideia é de que eles estão conhecendo um novo aspecto de Deus e estão conhecendo a Deus mais intimamente, estão tendo acesso a uma proximidade maior. De fato, quando você conhece o nome de alguém, você se torna mais íntimo, né? Saber o nome de alguém e saber o nome inteiro de alguém é mais íntimo. Nem tanto na nossa cultura, embora isso equivale um pouco, mas em outras culturas, por exemplo, em que as pessoas só se referem pelo sobrenome, você conhecer o primeiro nome da pessoa é algo de intimidade. Então, quando você, em outras culturas, aí, principalmente culturas saxônicas, você
ou anglo-saxônicas, você conhece alguém pelo seu sobrenome, né? Você diz assim, ô senhor Santos, ou seu Santos e tal, que é o meu sobrenome. E aí, se eu disser para alguém assim, não, me chame de João, você está dando uma intimidade, uma liberdade a essa pessoa. É semelhantemente isso que Deus está fazendo com o seu povo aqui. Por quê, irmãos? O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que mencionar o nome de Deus é privilégio. Chamar a Deus pelo nome é um privilégio. Ter acesso a Deus e conhecer o seu nome, buscar o seu nome, é um privilégio. Deus usaria o seu povo para fazer com que o seu povo fosse instrumento de que nações conhecessem o seu nome. Logo mais à frente, em Êxodo 9:16, ele diz assim: mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus está falando aqui a Faraó que a libertação que ele operaria por meio em Israel, né, que ele operaria para Israel, e a derrota de Faraó seriam um meio de Deus proclamar o seu nome a todos. Onde Israel fosse, Israel seria lembrado, este é aquele povo que este Deus, Jeová, libertou dos egípcios, que era um povo poderoso, que era um povo elevado, que era um povo de grande força. Mas o seu Deus foi mais poderoso que os egípcios. Está aqui Israel, exemplo disso. Israel carregaria este nome de Deus consigo. Aquele que conhece o seu nome pode invocá-lo, irmãos. Aquele que conhece o nome de Deus pode invocar o nome do Senhor Deus. Nós conhecemos muito bem aquele texto famoso da Escritura, de 2 Crônicas 7:14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja, o povo que já se chama pelo nome de Deus, quando este povo que se chama pelo nome de Deus, ele invoca este santo nome de Deus, se humilhando, orando, se convertendo dos seus maus caminhos, o Senhor Deus então ouvirá dos céus, perdoa pecados e sara a terra. Este é um privilégio, irmãos, chamar o nome de Deus, conhecer o nome de Deus. Este privilégio é mencionado no Salmo de número 91, quando o texto bíblico diz assim, nos versículos finais deste Salmo, versículos 14 e 15, diz assim: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. É o que diz os versículos 14 e 15 do Salmo 91. O Salmo 91 é aquele salmo que é bastante conhecido pela frase, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É o louvor, é a oração daquele que descansa no Senhor, né? Que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente. Aquele que conhece a Deus,
este que conhece a Deus, Deus diz, né? Eu o amo porque ele conhece o meu nome. Ele conhece o meu nome, eu o amo. Ele me invocará. Quem conhece o nome de Deus invoca, né? Chama a Deus pelo nome. E o texto diz, e lhe responderei na angústia, e estarei com ele, e livrá-lo-ei, e o glorificarei. Irmãos, é um grande privilégio o povo de Deus ter esse acesso direto a Deus, e poder chamá-lo pelo nome, e dizer, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós temos um nome poderoso que nós podemos chamar, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome da salvação. Veja, Joel, capítulo 2, versículo de número 32, diz assim, Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Todo o que invocar o nome de Jeová será salvo. Isso diz o profeta Joel na antiga aliança, certo? Todo o que invocar o nome de Jeová será salvo. E o que então que ensinam os santos apóstolos lá em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 12? Eles dizem assim, e não há salvação em nenhum outro nome, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vou ler os dois versículos, o 11 e o 12 de Lucas 4. Tá? Lucas 4, versículo 11 e 12. Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa sejamos salvos. Não há nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus, pelo qual alguém pode ser salvo. Este é o Jeová encarnado. É Yahvé encarnado, Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de o conhecermos pelo nome. Santo nome, doce nome. E clamarmos o nome do Senhor Jesus. Conhecemos o Senhor Jesus pelo seu próprio nome e ele nos dá esta graça de agirmos em nome do Senhor Jesus. Lá em Atos, os apóstolos agiram sempre em nome de Jesus. Em Atos 2:38, eles batizaram em nome de Jesus. Pedro curou em nome de Jesus em Atos 3. Em Atos 4, eles testemunham o nome do Senhor Jesus e são proibidos de falar em nome de Jesus, exatamente pelo Sinédrio. Mas os apóstolos, mesmo depois de açoitados, se regozijaram no nome de Jesus em Atos 5. Em Atos 8, quando Filipe ensina o eunuco, evangeliza o eunuco, melhor dizendo, ele evangeliza o que a Escritura diz sobre o nome de Jesus Cristo. Em Atos 9, quando todos estavam reunidos em Jerusalém, estavam reunidos para invocar o nome do Senhor. Também em Atos 9, o apóstolo Paulo pregava, e Barnabé pregava ousadamente no nome do... O apóstolo Paulo, né, quando vai a Jerusalém, prega ousadamente no nome do Senhor Jesus. Isso acontece em todos os Atos, Atos 10, 48, 16, 18, 26, 9. A igreja de Atos, os apóstolos, eles pregavam e levavam o nome do Senhor Jesus. Este é o santo e doce nome que se inclui nesse terceiro mandamento, ao qual nós devemos respeitar e não mencionar em vão, mas o utilizarmos com todo o respeito que nós devemos ter.
Curiosamente, irmãos, Atos relata uma passagem bastante até digna de algumas risadas, mesmo com respeito, mas bastante interessante, que são de alguns homens que tentaram expulsar os demônios, né? Eles eram judeus exorcistas, diz o texto aqui, e eles tentaram expulsar aqui um demônio. Eles eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, e eles tentaram expulsar um demônio dizendo assim: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, sai desse homem, né? Fala, olha, eu falo em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai desse homem. Isso está lá em Atos 19. E aí o demônio, olha só o demônio, olha o que ele diz. O espírito maligno lhe respondeu, versículo 15 de Atos 19: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Conheço o nome de Jesus, conheço até Paulo, mas vocês não têm nome nenhum, não conheço o nome de vocês. Quem vocês são? Irmãos, veja a importância da autoridade do nome, né? Filipenses 2,10 diz que o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentado à destra de Deus, e que ao seu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É o nome do Senhor Jesus, porque Ele é um nome glorioso, é um nome bendito, e é um nome que nós conhecemos como nosso Senhor. É um privilégio. Por isso, irmãos, que invocar o nome do Senhor é algo santo, justo, puro, bom, algo que a nós é um privilégio, e nós devemos tomar isso com todo o zelo, porque a consequência do terceiro mandamento, para nós concluirmos aqui, é terrível. O Senhor nosso Deus não tomará de maneira leve aquele que tomar o seu nome em vão. A ameaça contida nesse mandamento enfatiza a santidade do nome de Deus e adiciona gravidade à quebra desse mandamento. Na nossa sociedade ocidental, onde o nome de Deus é bastante conhecido, principalmente o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, há muita zombaria, profanação, blasfêmia do nome de Deus. Mas o Senhor levará tudo isso em conta no dia que Ele vier julgar os homens, porque os homens serão julgados, principalmente por tudo o que fizerem, mas principalmente pela sua relação com Deus, por não buscarem a Deus, e por blasfemarem o nome de Deus, e por desonrarem o nome de Deus. É isso que está incluído no terceiro mandamento. Algumas vezes, na Escritura, algumas pessoas foram punidas por zombarem o nome de Deus de uma maneira instantânea. Alguns casos aqui eu tenho, não vamos entrar neles porque não há mais tempo. Mas, independentemente de uma punição temporal, certamente no juízo final de Deus, a zombaria do seu nome será trazida em conta. Nesta nossa sociedade, em que o nome de Deus é bastante conhecido e difundido, quase não há ninguém que viva na nossa sociedade e não conheça o nome de Deus, é onde, infelizmente, ele é mais zombado, e Deus não deixará passar essas coisas em vão no seu juízo. Aqueles a quem foi pregado o Evangelho e rejeitaram, e que ainda zombam do Evangelho, eles serão proporcionadamente punidos por essa infâmia, por banalizarem o nome de Deus e por usarem o nome de Deus de uma maneira indevida. Este nome, irmãos, que é dado a nós como um privilégio para que nós invoquemos a Ele. É um grande privilégio saber o nome de Deus, poder invocá-lo, clamar, né? É realmente um privilégio que nós temos, e por isso que nós devemos ter todo o zelo pelo nome de Deus e pelas coisas santas de Deus, que envolvem o seu culto, a sua palavra, as coisas sagradas que não podem e não devem ser profanadas e nem futilizadas, nem banalizadas. Nós devemos manter todo o respeito pelas coisas do nosso Deus, toda a reverência pelas coisas do nosso Deus,
como coisas que são do Deus a quem nós amamos. Se nós amamos a Deus, nós devemos manter uma reverência para com Ele. E se nós amamos o nosso Deus, nós devemos amar as coisas que são dele, santas, e tratá-las de uma maneira reverente, com todo o temor, por amor, não com medo da punição, mas por amor. Amor ao nosso Deus e temor ao Deus de toda graça e bondade a quem nós servimos. Vamos concluir assim, irmãos, aqui esse estudo da palavra com uma oração. Pai, dá-nos de fato todo o temor e reverência a Ti, ó Deus, e ao Teu santo nome. Que Ele seja glorificado com a nossa boca, que Ele seja glorificado com as nossas atitudes, que Ele seja glorificado na nossa vida, ó Pai, e Tu assim nos dês toda a graça para vivermos de uma maneira que Te agrada e que testemunha do Teu santo nome entre os homens. Assim seja, Pai, eu clamo em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que tem o doce nome, o santo nome, em quem oramos. Amém.